Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal pra gente trazer notícia, pra gente trazer informação pra você que tá aí sempre ligado e ligada com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Claro, a gente conta sempre com a sua companhia aí, o seu like, né? A sua curtida, que é a mesma coisa de curtida, o seu comentário e também o seu compartilhamento. Compartilhe aí esse nosso vídeo nas suas redes sociais, que vai ajudar muito, mas muito mesmo a gente aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Agradecer a você que está chegando aí, né? Percebi que mais inscritos chegaram aqui, né? Estão chegando e chegaram no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Seja muito bem-vindos aí, vocês que já estão aqui há algum tempo. Muito obrigado também por estarem sempre assistindo aqui os nossos vídeos. Falaremos da convocação da seleção feminina de futebol que vai disputar o Mundial neste ano, né? De 2023. Esse mês, né, rapaz? Esse mês aí de julho já começa a Copa do Mundo Feminina. E a gente traz já detalhes para vocês. Traremos também as classificações aí dos nossos times brasileiros na Copa Sul-Americana, também na Libertadores da América, os jogos de hoje também da competição sul-americana. Hoje, por exemplo, na Copa Sul-Americana tem um Bragantino para definir a sua vida em casa contra a equipe do Taquari. O Goiás também joga em casa, né, para se classificar de forma direta para a próxima fase da competição. E a Libertadores da América, hoje é dia também aí de mais times brasileiros em busca da sua classificação. É o caso do Flamengo, que joga contra o Alcas, do Internacional, que joga com o Independiente Medellín, o Corinthians, que joga contra a equipe do Liverpool. A diferença é que o Corinthians não tem mais chance de classificação na Libertadores da América, mas empatando ou vencendo, um empate já basta, né, para que o Corinthians consiga uma vaga aí na Copa Sul-Americana. Então, tudo isso e um pouquinho mais a partir de agora no nosso canal Cristiano Santos Radialista. É o nosso primeiro vídeo aqui do canal para você. 2 recados. Cristiano Santos, a voz que divulga você, e também Porções e Bolos da Linde. E ela, a nossa tradicional vinheta. E aí sim, a gente vem trazendo notícia, trazendo informação de futebol para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde.
volta agora em definitivo para a gente trazer notícia, trazer informação para você que está aí ligado e ligada com a gente. Falar de seleção feminina, né? Pois é, Bárbara e Mônica destoam em uma lista que, na essência, é muito boa. Não há como justificar, seja por critério técnico, momento ou carreira, né? Ou experiência. A convocação da goleira Bárbara para a Copa do Mundo, rapaz. Pois é, Mônica, de 36 anos, indo para a sua terceira Copa, é outra surpresa da lista, anunciada na última terça-feira pela técnica Pia. Pois é, a última terça-feira mais conhecida como ontem, né? Pois é, deveria ser a maior polêmica do dia, mas acabou até ofuscada pelo efeito Bárbara. Pois é, rapaz, meus amigos. Luciana da Ferroviária, por exemplo, né? É tão experiente quanto a goleira titular do Flamengo. Sempre foi tida como uma opção segura para a reserva. E mesmo aos 35 anos, ainda vinha participando de outras convocações. Estava na lista de abril contra a Inglaterra e a Alemanha, enquanto Bárbara, de 34 anos, não joga na seleção desde o fim dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Sequer vive grande fase para quem defende que futebol é momento. Mônica, zagueira do Madrid CFF, esteve presente apenas nas duas primeiras convocações da sueca, ainda em 2019. Voltou agora, surpreendendo a todos que acompanham o futebol feminino brasileiro, como opção para substituir Tainara, que era aí o nome certo na lista, mas vem de lesão muscular e acabou ficando como uma das 3 suplentes aí da seleção brasileira. E a pergunta aí, Cristiane? Neste caso, não há tanto motivo para controvérsias, né? Já se sabia que ela não iria para a Copa. No fundo, é uma situação em que todos podem ter razão na discussão, tanto os que defendem que ela vive um bom momento no Santos, quanto aqueles que veem como natural o fim do ciclo da veterana de 5 Copas aos 38 anos, diante da avalanche de opções para o ataque da seleção. Debinha, Geise, a Caroline e também a Bia Zanerato. Muitas opções mesmo, né? Só não foi legal Pia dar uma resposta seca quando perguntada sobre a ausência da atacante do Santos, no estilo só falo das convocadas. Anunciar Bárbara e Mônica virou quase uma senha para reavivar o assunto Cristiane. Será que alguém cobraria a presença da camisa 9 sem as duas outras veteranas na lista? Pois é, rapaz, polêmica à parte, a lista é muito forte, né, gente? E a esperança é que a seleção brasileira faça um bom Mundial. E assim termina a primeira parte da análise da convocação da Pia para a Copa de 2023. A parte difícil de entender, digamos assim, né? Agora vamos seguir adiante, porque ainda faltam 21 nomes na lista. E aí, por maior que seja a surpresa e também a incredulidade, né, com Mônica e principalmente Bárbara, o restante da convocação, inegavelmente, é muito boa. Não há o que dizer das duas outras goleiras. A corintiana Letícia é a melhor do país nesse momento. Vive o auge da carreira. A santista Camila é a aposta no futuro. Poderia ser Gabi Barbieri, do Inter. Poderia ser também Natasha, de 25 anos, não tão nova, mas ainda com a estrada pela frente. Teria sido a Lorena, não fosse a lesão de LCA. Pois é, a construção da defesa, 3 laterais, 4 zagueiras, se completa aí com a escolha das volantes Luana e também Ana Vitória. Pia confia na versatilidade das duas, caso precise fazer adaptações, especialmente pela ausência de uma lateral esquerda reserva. Sou aí um pouco, né, arriscado, mas não totalmente incoerente. Do meio para frente, agora sim, podemos abrir um sorriso. Qualquer um pode ter aí
qualquer um, né, pode ter aí a sua preferência, evidentemente. Sentir falta de um ou outro nome, no caso até Cristiane, ok. Mas não dá para negar que entre novatas e veteranas, Pia tem jogadoras que permitem inúmeras combinações táticas. A Duda Sampaio, né, também a Ari Borges, Caroline, Adriana, Geise, a Andressa Alves, Nicole, a Bia Zanerato, Gabi Nunes e também a Debinha e Marta. Pia, Brasil tem 10 camisas 10. Eu concordo com ela, né? Seleção brasileira, meu amigo, é um celeiro de boas jogadoras, né? Na entrevista coletiva, a Pia disse que a seleção tem 10 camisas 10. Exagero? Talvez, mas são jogadoras que têm talento, podendo cumprir diferentes funções. E o melhor de tudo, quase todas vivem ótima fase, a ponto de dar à treinadora uma possibilidade até pouco tempo. Impensável guardar Marta no banco para ter a 10 de verdade em momentos decisivos dos jogos. Portanto, ainda que as convocações de Mônica e principalmente Bárbara tenha sido aí o grande assunto negativo, né, da convocação, quando a poeira baixar, veremos que o Brasil chega na Copa com uma equipe bastante coesa e forte, com totais condições de fazer um Mundial competitivo na Oceania. Até onde pode chegar? Eu diria que muito longe, o suficiente para nos deixar orgulhosos e com um caminho aí bem pavimentado para as Copas que virão, né? Então, boa sorte aí para as nossas meninas, e as nossas meninas. Como eu disse aqui ontem, na edição de ontem, é muito difícil mesmo a seleção brasileira ser campeã. Por quê? Porque o futebol feminino no nosso país, ele não é levado assim como deveria, a sério, tão a sério. Não existe um trabalho, agora que a CBF, né, obrigou os clubes que disputam a Série A terem aí times femininos. Obrigou, é obrigação, né, dos clubes terem um time feminino. E isso pode abrir caminhos futuramente, porque assim todos os clubes começam a se preocupar com isso, a investir um pouco mais nessa categoria aí, no caso no futebol, evidentemente, e no futebol feminino, que no mundo vem crescendo, mas no Brasil ainda está longe, né, de alcançar, como diz o Bruno Henrique, o patamar que todos nós esperamos. Mas o Brasil vai ter as suas dificuldades nessa Copa do Mundo. Não acredito em título, mas pelo menos fazer aí, ou fizer, né, se fizer uma boa campanha, coisa que eu acredito que vai fazer, para nos deixar, já vai nos deixar muito orgulhosos, sem dúvida nenhuma. Eu digo isso porque os adversários estão muito mais preparados, as adversárias, né, estão muito mais preparadas do que a seleção brasileira, né? Os países das mesmas se preocupam e investem muito no futebol feminino, já que no Brasil esse investimento não é feito, esse cuidado, todo esse movimento não é feito em prol aí do futebol feminino. Tem se melhorado muito, mas ainda falta bastante coisa para chegar onde a gente espera, né? Nossa primeira pausa, a gente vai ali tomar uma água, né? Tomar uma água, e daqui a pouco a gente volta para a gente trazer aí tudo sobre a Copa Sul-Americana, jogos que já aconteceram. O São Paulo venceu, né, rapaz? E está na próxima fase da competição. Traremos também sobre Libertadores da América, Atlético Mineiro classificado, e traremos também o Atlético Paranaense também está classificado, né? Os times que estão na próxima fase da Libertadores da América. O Flusão também está na próxima fase da Libertadores da América. Hoje é dia de mais equipes entrarem em campo, tanto na Sul-Americana quanto também na Libertadores da América. Eu digo os nossos times, os times brasileiros. E a gente traz já escalações, detalhes dessas partidas que acontecem hoje e também das que aconteceram, né, no dia de ontem ou na noite de ontem, como queira. Já a gente volta. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10.
Isso mesmo! Marmitas de R$10! Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação para você que está aí ligado com a gente, né? Falar de Copa Sul-Americana. Vamos lá então, passar para você os jogos que aconteceram aí envolvendo times brasileiros. O grupo D, rapaz, o São Paulo venceu o Tigres por 2-0 no Morumbi, né? Na noite de ontem. São Paulo que podia até perder aí por determinados número de gols, que mesmo assim se classificaria, mas era muito difícil que o Tigres fosse no Morumbi e goleasse o São Paulo para ficar com a primeira colocação. Difícil demais. São Paulo venceu, chegou aos 16 pontos e se classificou em primeiro lugar com muita folga. O Tigre ficou em segundo com 10 e com isso o Tigre vai aí disputar dois jogos, né? Playoff, 2 jogos aí contra um time vindo da Libertadores da América, né? Então vamos aguardar para ver quem será o adversário aí do Tigre. O São Paulo já está na próxima fase da Copa Sul-Americana. Mais jogos para você. Tivemos o Fortaleza que já entrou em campo pelo Grupo H, já classificado, né? Enfrentando a equipe do Palestino. O time do Fortaleza mesmo tendo aí alguns desfalques ou alguns jogadores poupados, o time do Fortaleza conseguiu vencer por 2-1 e manteve o favoritismo aí do clube brasileiro. O Fortaleza que vem fazendo realmente uma campanha muito boa na Copa Sul-Americana e também nas demais competições. Continuando a nossa análise pelo Fortaleza, né? O Fortaleza é do Grupo H. O grupo do Fortaleza, o Fortaleza classificou aí com os pés nas costas, né, gente? Fortaleza 15 pontos. O São Lourenço, 8 pontos, está aí na espera do seu adversário que vai vir da Libertadores da América, né? Quem ficar em terceiro lugar em um dos grupos, pega o São Lourenço. O Palestino, 8 pontos. Estudiantes de Mérida, as duas equipes ficaram pelo caminho. Vamos falar dos jogos dos clubes brasileiros que entram em campo aí para garantirem, né, também a sua classificação. O Bragantino recebe o Taquari. Bragantino vem aí, rapaz. Bragantino vem numa sequência maravilhosa, né, rapaz? O time de Bragança Paulista. Vamos trazer, então, detalhes e informações aí da equipe do Bragantino, né? Bragantino que vem fazendo realmente bons jogos. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Bragantino venceu o Flamengo e venceu o Goiás. 4-0 e 2-0. Não tomou gol aí, né? Pois é. Vamos saber das coisas aqui então do Bragantino, né, rapaz? Do clube aí de Bragança Paulista, do técnico Pedro Caixinha. O Bragantino tem o desfalque do lateral esquerdo Juninho Capixaba, expulso na partida contra o Estudiantes da Argentina e suspenso nesta rodada, evidentemente. Guilherme é o provável substituto. Com a saída de Juninho, o Bragantino também pode voltar ao esquema com 2 zagueiros. Provável escalação então do Braga, né? Tem Cleiton no gol, o Andrés Hurtado, então o Aderlan, Eduardo Santos,
Luan Patrick, o Guilherme, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e o Eric Ramires. Sorriso, Vitinho e o Eduardo Sacha. Vitinho que renovou o contrato aí com o Bragantino depois de muito murmurrinho aí que o Vitinho ia ser vendido. O Vitinho renovou o contrato com o Bragantino. Esse é o time do Braga para o confronto aí contra o Taquari do técnico Ivan Almeida. O Taquari não joga desde o dia 11, quando empatou por 2-2 com o Cerro Porteño pela última rodada do Apertura do Campeonato Paraguaio. De olho no início do Clausura, o técnico Ivan Almeida pretende utilizar o duelo desta quarta-feira para preparar a equipe, já que não tem mais chances de classificação. Assim, a provável escalação do Taquari é a seguinte: Carlos Servi no gol, Alexis Fernandes, Nery Barreiro e também o Mário Martins e o Rodinei Pedroso, Ronaldo Domingues, Jorge Orrorri, Daniel Gonzalez, Oscar Ruiz e Délis Rodrigues, Valdeci e Edson Carius na frente. Esse o provável time do Taquari para o confronto contra a equipe do Bragantino. Bragantino que precisa aí de uma vitória, né, para se confirmar, para confirmar sua classificação. O Bragantino depende só das suas próprias forças. Falando de mais um time brasileiro que entra em campo nesta quarta-feira, né? O Goiás que recebe o Santa Fé. O Goiás também precisa vencer para confirmar a sua classificação. E a gente vai passar para vocês aqui, né, que estão aí ligados com a gente, como que o Goiás se preparou e está se preparando para esse confronto, né? Goiás do técnico Armando Evangelista, o português. O volante William Oliveira, que esteve suspenso contra o Bragantino, volta ao time no lugar do meia Guilherme. Após entrar e agradar no decorrer aí do último jogo, o meia Mateuzinho deve ganhar a vaga de Apodi. Desta forma, o Verdão tende a ter duas modificações na formação titular. Provável escalação então da equipe esmeraldina é a seguinte: Tadeu no gol, Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e também o Sander, Zé Ricardo, William Oliveira, Morelli e Palácios, Mateuzinho e o Matheus Peixoto na frente. Esse o provável time do Goiás para o confronto de logo mais contra o Santa Fé do técnico Gerardo Bedoya. Provável escalação aí do time do Santa Fé é a seguinte: Spitia no gol, Viáfara ou então o Juan Roa, Marlon Torres, o José Aja e também o Mosqueira, Ivan Rojas e Rivera e também o Jonathan Barbosa, Enamorado, Della Rosa e Rodalega na frente. Esse o provável time do Santa Fé para o confronto decisivo contra a equipe do Goiás. Para o Goiás é vencer e conseguir a sua classificação. Uma derrota pode tirar o Goiás aí até da prévia, né? Da prévia aí, da disputa, né? Da vaga aí pela competição continental. Deixa eu até explicar melhor para vocês aqui, porque o Goiás tá num grupo que, além do Santa Fé, que tem chance, que o Santa Fé se ganhar do Goiás, ele passa o próprio Goiás. O Universitário joga contra o Ginásio La Plata, que tem as suas chances ainda, mas, né, tem que ganhar aí por um bom saldo de gols. É difícil a gente imaginar que o Ginásio La Plata vai ganhar esse confronto aqui do Universitário jogando fora de casa. Mas é futebol e pode acontecer. Então o Goiás tem que se garantir. Tem que se garantir aí o time do Goiás. O Goiás empatando, né? O empate já dá classificação ao Goiás, porque ele faz um jogo direto aí com a equipe do Santa Fé. Só não pode perder. Se perder, aí se complica na competição. Aí fica de fora, né? Vamos falar de Taça Libertadores da América, falar dos jogos que já aconteceram. Para você que está aí ligado com a gente, tivemos pelo grupo D, River Plate 2-0 no The Strongest. Com isso, o River se classificou, né? River conseguiu a classificação. E o Fluminense no Maracanã recebeu a equipe do Sporting Cristal. E as duas equipes se empataram em 1-1. O bom desse jogo aí também, além da classificação do Fluminense, foi que o Germancano voltou a marcar com a camisa do Flusão, né? Bacana. O Fluminense está classificado,
mas é nítido que o Fluminense caiu muito de rendimento, né? O Fluminense não é aquele mesmo time que venceu o Flamengo, que vinha fazendo bons jogos aí no Campeonato Brasileiro, principalmente no Campeonato Carioca e Copa do Brasil. Fluminense classificado então para a próxima fase, em primeiro lugar com 10 pontos, o River Plate também com 10 pontos, só que os critérios ali de desempate, né? Saldo de gol do Fluminense é 4 e do River Plate é 0. Por isso, o Fluminense terminou aí essa primeira fase na segunda colocação. O Sporting Cristal vai disputar um mata-mata aí, né? Na verdade, 2 jogos. O mata-mata mesmo, 2 jogos aí contra um time da Copa Sul-Americana, o segundo colocado dos grupos aí da Copa Sul-Americana, para saber se vai entrar de vez na competição sul-americana, ou continental, como queira, né? O The Strongest ficou com 6 pontos e segurou a lanterna desse grupo. Mais jogos para vocês, tivemos no grupo G, que é o grupo dos Atléticos, o Paranaense e o Mineiro. Ambos se classificaram. O Atlético Paranaense venceu a Alianza Lima, jogando lá na sua arena, né? Por 3-0. E o Atlético Mineiro segurou o empate em 1-1 com a equipe do Libertad no Paraguai. O Atlético podia perder até por um gol de diferença, que mesmo assim garantiria a sua vaga para a próxima fase da competição. Mas fez melhor. Empatou o jogo, chegou a 10 pontos. O Atlético que correu muito risco, né, de não se classificar para a próxima fase da Libertadores, porque as 2 primeiras partidas o Atlético perdeu aí desse grupo, né, desse grupo G. Depois o Atlético deu uma arrancada e conseguiu a sua classificação. Então, Atlético Paranaense 13 pontos em primeiro, Atlético Mineiro em segundo com 10 pontos. O Libertad vai disputar aí o mata-mata com a equipe vindo da Copa Sul-Americana para ver se vai para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Mais jogos para vocês. Tivemos também o grupo H, que é o grupo aí do Olímpia, do Atlético Nacional, do Patronato e do Melgar. Já definido também, né? O Olímpia 4-1 para cima do Melgar. E o Atlético Nacional, rapaz, perdeu em casa para a equipe do Patronato por 1-0. A sorte, se a gente pode chamar assim, é que o Atlético Nacional já estava classificado e não dependia desse jogo. Senão, teria perdido a classificação em casa. O Patronato vai disputar aí contra um time vindo da Copa Sul-Americana, né? Uma vaga na próxima fase da segunda competição mais importante do continente. Vamos falar dos outros jogos agora para você que está ligado com a gente. Os jogos que vão acontecer nessa sexta-feira. Aliás, nessa quarta-feira, né? Já estou querendo que chegue a sexta-feira já, gente. Eita, menino! Falta 2 dias ainda. Calma, menino! Calma, menino. Vamos falar do jogo do Flamengo e do Grupo A, né, rapaz? O Flamengo joga hoje. O Flamengo não está classificado matematicamente ainda. Precisa de pelo menos um empate para conseguir a sua classificação. Saber as coisas aqui do Flamengo, então. Para você que está aí ligado com a gente, vamos saber as escalações das 2 equipes. Flamengo do técnico Jorge Sampaoli, acostumado a mexer no time a cada rodada. Jorge Sampaoli tem um retorno confirmado para o duelo com o Alcas. Arrascaeta será titular e provavelmente entrará no lugar de Everton Ribeiro. O treino desta quarta-feira às 11 horas da manhã no Ninho definirá o time que encara os equatorianos. Provável escalação do Flamengo é a seguinte: Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e também o Davi Luiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia ou então Vitor Hugo, Gerson e Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Gabigol. Esse é o provável time do Flamengo. Como diz aqui a nota, né? Hoje, às 11 horas, você está assistindo esse vídeo já aí a partir de meio-dia, então, né? Na hora do jogo que a gente vai saber qual a escalação. Essa escalação aqui é uma prévia, né? É uma prévia, uma provável escalação do Flamengo. Porque de repente pode acontecer, você vai assistir o jogo e falar: Cristiano falou lá que o Cebolinha ia jogar, que o Gabigol ia jogar e tá jogando o Pedro, tá jogando outro jogador. Aqui é uma prévia, viu, gente? É uma provável escalação. Então isso pode acontecer. O adversário do Flamengo, o Alcas que disputa a Libertadores da América pela primeira vez e conseguiu no seu primeiro jogo vencer o Flamengo. Conseguiu vencer a equipe do Flamengo, atual campeão da competição continental.
O Aucas do técnico Santiago Escobar, que quer aprontar para cima do Flamengo, evidentemente, no Maracanã, né? Mas é uma parada dificílima aí para o time equatoriano. Eliminado, o Aucas tem como principal novidade a chegada do treinador colombiano Santiago Escobar, anunciada no último dia 23. Ele substitui o venezuelano César Farias, demitido após ser suspenso por 14 meses devido a agressões contra 2 jogadores do Delfim em partida realizada no último dia 11. Provável escalação, então, da equipe do Aucas é a seguinte: Galíndez no gol, Carabali, Carlos Cuero, Michael ou Maicon Carcelen, Albrey David, Quinteiro, Vega, Luiz Cano, Otero e também o Eric Castilho. Otero é aquele mesmo que jogou no Atlético Mineiro. John Cifuentes na frente. Esse o provável time do Aucas para o confronto contra o Flamengo. Eu acho que assim, evidentemente, né, que o Flamengo vai se classificar, né? E vai classificar e classificar bem. Vai ganhar aqui, vai ganhar bem, né? Não dá pra gente imaginar que o Aucas tem mais pretensão. Já que a pouco a gente vai passar aqui, mas deixa eu dar uma olhada. O Aucas ele pode chegar a 7 pontos. Ele pode alcançar ainda a vaga na Copa Sul-Americana, né? Pode alcançar ainda, pode ter esse objetivo aí, mas é difícil. É difícil dele ganhar do Flamengo no Maracanã, ou empatar. Acho que o Flamengo ganha e ganha bem. Outro jogo aí desse grupo é o Racing, que já está classificado, recebe o Nublense. O Nublense ainda sonha com essa vaga, mas precisa que o Aucas apronte para cima do Flamengo, e o Nublense precisa vencer, e vencer bem a equipe do Racing, para que assim o Nublense passe para a próxima fase da competição, ou pelo menos se classifique aí para a Copa Sul-Americana. Quem também joga hoje é o Internacional, e a pressão no Inter, meu amigo, tá fácil não, rapaz. O Internacional não pode nem pensar em empatar. Por quê, Cristiano? Porque o Independiente Medellín, que é o adversário do Inter, né? Ele tá na frente do Internacional com 10 pontos. Se empatar, o Independiente Medellín automaticamente, com um resultado desse, chega a 11 pontos e se classifica. Só que o Internacional não consegue alcançar a classificação se o Nacional do Uruguai venceu o Metropolitanos, que é provável que aconteça. Metropolitanos, em 5 jogos, não fez nem um pontinho nesse grupo B da Libertadores da América. Então, o Internacional tem que vencer o jogo para não correr nenhum tipo de risco, porque se ele perde ou ele empata com o Independiente Medellín, ele é ultrapassado pelo Nacional do Uruguai em caso de vitória do time uruguaio. Saber das coisas então do Internacional para esse confronto contra o Independiente Medellín. Vamos lá então, saber das coisas aqui do Internacional e também do Independiente Medellín, prováveis escalações. Começando pelo Colorado, do técnico Mano Menezes. Em busca da classificação, Mano volta a contar aí com Bustos, também Vitão, Mercado e Alan Patrick. O trio aí de ataque, formado por Wanderson, Pedro Henrique e também o Luiz Adriano, deve ser mantido, já que o time precisa derrotar o Independiente Medellín para garantir a vaga às oitavas de final. Maurício e Depena devem ficar pelo menos como opções no banco de reservas, recuperados de lesões. Provável time aí do Internacional tem John no gol, Bustos, Vitão, Mercado e também o René. Rômulo, Johnny, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson. E mais o Luiz Adriano na frente. Esse é o provável Internacional. Time no papel muito bom, né, gente? Muito bom. Mas eu acho que o Internacional ganha, viu? Acho que o Internacional não vai perder essa oportunidade de se classificar. Jogando em casa com o apoio do seu torcedor. Internacional, o que tinha de decepcionar o torcedor, já decepcionou, né? O Campeonato Gaúcho, por exemplo, foi eliminado dentro do Beira-Rio. Não dá para cometer esse mesmo erro novamente, né? Saber do Independiente Medellín, do técnico Juan Sebastián Botero, o interino aí, né, no comando técnico do Independiente Medellín. O Jim passa por uma reformulação. Daiber, Cambindo,
foi negociado com o Cruz Azul, enquanto Vitor Moreno está para ser anunciado pelo Júnior de Barranquilha. O clube, inclusive, está sem técnico. Sebastião Boteiro comandará o time interinamente. Mosqueira é a aposta de segurar as finalizações do Inter, enquanto Luciano Pós carrega aí a esperança de gols. Provável time, então, do Independiente Medellín é o seguinte: Andrés Mosqueira no gol, também o Andrés Mosqueiras, Marmolejo, Jonathan Marulanda, John Palacios, Andrés Cadavid e o Daniel Lontônio, Daniel Torres, Jaime Alvorado e Emerson Batalha, Miguel Monsalve, Eduim Centré e também o Luciano Pons. Esse, o provável time do Independiente Medellín, que se vencer o Internacional, classifica para a próxima fase, viu, gente? Se o Independiente Medellín vencer o Internacional, ele se classifica para a próxima fase. Ele ultrapassa o Internacional na tabela de classificação, chega aí, aliás, não ultrapassa, ele continua, né? Ele já está na frente do Internacional, ele chega a 13 pontos e aí se classifica. Ele precisa só de um empate, ele só não pode perder. Caso de derrota aí, o Nacional vencendo, né? O Nacional, se o Nacional vencer, ele se classifica. Ele só depende dele, porque Independiente Medellín e Internacional se enfrentam, um mata o outro, né? E aí, nessa situação, uma vitória do Nacional, o Nacional se classifica para a próxima fase. O Nacional só não se classifica se caso venha a perder o seu confronto para o Metropolitanos, coisa que acho difícil. É a última rodada desse grupo B, que é o grupo então do Internacional. O jogo acontece às 19 horas no horário de Brasília. Saindo então do jogo do Internacional, vamos falar do Corinthians. O Corinthians não tem mais chances de classificação para a próxima fase da Libertadores, mas com um empate pode se garantir aí na repescagem, né, da Copa Sul-Americana, para jogar 2 jogos aí para conseguir ir para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Falar do Corinthians então, do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Timão pretende usar time completamente reserva contra o Liverpool. Alguns medalhões como Cássio, Gil, Fagner, Roger Guedes e Yuri Alberto nem foram relacionados. Luxemburgo recorreu a diversos jovens, né, jogadores, alguns dos quais nem sequer estrearam pelo Timão no profissional. O volante argentino Fausto Vera está recuperado de lesão e fica à disposição, mas a tendência é que seja preservado também para o jogo do fim de semana. Provável Corinthians: Carlos Miguel no gol, Rafael Ramos, Renato, Murilo e também o Fábio Santos. Matheus Araújo ou então Fausto Vera, Juliano e Adson, Pedro, Wesley e Giovanni ou então Felipe Augusto. Esse é o provável time do Corinthians. O Corinthians jogou a toalha. Vai deixar os garotos jogarem aí, né? Fazer testes, evidentemente. Tanto faz classificar para a Copa Sul-Americana, como não se classificar. Né? Já tá fora da Libertadores mesmo. Mas mesmo assim, mesmo com esse time reserva do Corinthians, acho que o Corinthians pelo menos consegue um empate ou ganha, porque o adversário também, né, não é dos mais fortes, cá para nós. Com todo respeito ao Liverpool, não é dos mais fortes. Vamos falar do Liverpool então, do técnico Jorge Bava. O Liverpool chega empolgado ao duelo, pois lidera o grupo B do Campeonato Uruguaio e venceu o Nacional na última partida pelo torneio local. Se o Corinthians não dá tanta atenção para a Sul-Americana, para o Liverpool a competição passou a ser um objetivo no segundo semestre de 2023. Britos no gol, né? Já é a escalação aqui da equipe do Liverpool do Uruguai, né? Britos no gol, Martirena, Federico Pereira, Izquierdo, olha o nome do rapaz, Izquierdo e o Samúdio, Medina, Fabrício Dias e Napoli. O Bentancur, Ortomi e também o Rivero. Esse é o time do Liverpool para o confronto de logo mais pela última rodada aí do grupo do Corinthians. A Taça Libertadores
da América. O Corinthians está no grupo E, Argentinos Júnior 11 pontos, Independiente Del Valle 9 pontos, ambos já estão classificados, também jogam nesta quarta-feira para definirem aí, né? Definirem quem termina em primeiro lugar no grupo. Enquanto o Corinthians jogou a toalha, né? O Corinthians jogou a toalha de vez aí. Sequer importa se classificar para a Copa Sul-Americana ou não. Se classificar, joia. Se não classificar, também não tem problema. Agora, eu não sei o que o torcedor pensa disso, né, gente? Porque a Copa Sul-Americana, ela dá uma vaga na próxima Libertadores da América e dá uma grana boa. Claro que é coisa interna lá da direção do Corinthians, né? Porque para ter chegado a esse ponto de colocar um time reserva, deve ter tido um combinado. Ó, a gente está com uma situação complicada no Campeonato Brasileiro, vamos priorizar então o Brasileirão, já que a gente está de fora aí, né? Está fora da próxima fase da Libertadores da América. Deve ter sido isso. Deve ter sido isso combinado lá com o Luxemburgo de direção do Timão. Lá na frente a gente vai saber, vai ver, né? Se foi uma boa decisão aí do Corinthians ou não. Vamos aguardar para ver. Mas é a questão. O Corinthians está precisando de grana. A Copa Sul-Americana dá uma grana legal. E aí? O que você, meu amigo torcedor do Corinthians, acha disso? Quero te ouvir, quero saber o que você acha dessa atitude aí do Corinthians. Deixa eu passar todos os grupos para vocês que estão aí com a gente. O Palmeiras joga amanhã, né? Grupo A, o Flamengo joga contra o Alcas às 21h30 no horário de Brasília. Também o Racing no mesmo grupo joga contra o Nublense no mesmo horário. O Racing lidera com 10 pontos, o Flamengo é o segundo com 8, o Racing já classificado. O Flamengo, se vencer, pode até terminar essa primeira fase, a fase de grupos, na verdade, não é a primeira fase, essa é a fase de grupos. O Flamengo pode terminar até em primeiro caso vença o seu confronto contra o Alcas e o Racing perca ou empate aí com a equipe do Nublense. Aí o Flamengo vencendo, né? Aí se o Racing empatar, ele vai a 11 pontos. Aí o Flamengo tem que tirar a diferença de gols e deve tirar. Grupo B, que é o grupo aí do Independiente Medellín, Internacional, Nacional do Uruguai e Metropolitanos. Independiente Medellín, adversário do Internacional nesta noite, tem 10 pontos, o Inter tem 9, o Nacional do Uruguai tem 8, o Metropolitanos não pontuou. Independiente Medellín e Internacional se enfrentam, um mata o outro. E o Nacional do Uruguai joga contra o Metropolitanos. Pois é a Libertadores da América, esse é o grupo B. Grupo C, que é o grupo do Palmeiras, Bolívar lidera com 12 pontos, o Palmeiras também tem 12, o Barcelona de Guayaquil tem 3 e o Cerro Porteño também tem 3. Esse confronto de amanhã entre Palmeiras e Bolívar vai servir aí para definir quem vai terminar essa fase de grupos, né? Na liderança desse grupo C. Grupo D, que é o grupo do Fluminense. O Fluminense terminou com 10 pontos, mesma pontuação que o River Plate. Em segundo, em terceiro, o Sporting Cristal com 8 e o The Strongest com 6. Foi aí a situação desse grupo D. Grupo E, Argentinos Júnior 11 pontos, Independiente Del Valle 9 pontos, Corinthians 4 pontos e o Liverpool também com 4 pontos. O Independiente Del Valle, junto com o Argentinos Júnior, estão na próxima fase. O Corinthians e o Liverpool brigam aí. Na verdade, o Liverpool, né? Que como vocês viram, o time do Corinthians não está nem aí se conseguiu ou não essa vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Então, o Corinthians e o Liverpool, né, se enfrentam para decidir quem vai aí disputar a repescagem para a Copa Sul-Americana. Esse no grupo E. No grupo F, que é o grupo do Boca Juniors, Deportivo Pereira, Monagas e Colo-Colo. O Boca Juniors 10 pontos, o Deportivo Pereira 7 pontos. O Boca classificado, o Deportivo Pereira ainda não, porque o Monagas tem 5 pontos e o Colo-Colo também. Colo-Colo e o Deportivo Pereira se enfrentam. Se o Colo-Colo vencer, ele toma aí, né, a segunda colocação do Deportivo Pereira, desde que o Monagas não perca o seu confronto lá na Bombonera contra a equipe do Boca. Grupo G, que é o grupo do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, do Libertad e também do Alianza Lima, já definidos. Já estão definidos aí os classificados. O Atlético Paranaense 13 pontos, terminou em primeiro, e o Atlético Mineiro com
10 pontos, terminou em segundo. Em terceiro, o Libertad, 7 pontos, vai disputar aí o playoff da Copa Sul-Americana. Grupo H, que é o grupo do Olímpia, do Atlético Nacional de Medellín e também do Patronato e do Melgar. O Olímpia terminou na primeira colocação com 14 pontos, o Atlético Nacional com 10 pontos e o time do Patronato com 6 pontos e o Melgar com 4. Por que é importante esse jogo do Palmeiras contra a equipe do Bolívar? O Palmeiras, se vencer esse jogo, ele chega a 15 pontos e ele pode terminar a Libertadores, essa fase de grupos da Libertadores em primeiro lugar no geral. O que dá aí a vantagem de sempre jogar, pelo menos até a semifinal, jogar sempre a segunda partida em casa. Porque assim, ó, o grupo A, que é o grupo do Flamengo, o Racing só pode chegar a 13 pontos, o Flamengo pode chegar a 11. No grupo B, que é o grupo do Internacional, o Independente Medellín, que lidera, só pode chegar a 13. No grupo do Palmeiras, que é o grupo C, tanto o Bolívar quanto o Palmeiras podem chegar a 15, e eles dois se enfrentam, né? O Fluminense ficou com seus 10 pontos, juntamente com o River Plate, já estão classificados, já jogaram a sexta partida. O Argentino Júnior pode chegar a 14 pontos, então só mesmo, né, o Palmeiras ou então a equipe do Bolívar podem chegar a 15 pontos e terminarem aí essa primeira fase, né, sempre estou embolando nisso, né, essa fase de grupos, na primeira colocação no geral, o que dá a possibilidade, como eu já disse, né, do time que ficar em primeiro aí no geral, na classificação geral aí dessa fase de grupos, jogar sempre a segunda partida em casa, que é uma boa vantagem, né, gente? Você disputa uma partida fora e decide a sua classificação nos seus domínios, né? Isso é muito importante. Então é isso, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia mais uma vez. Agradecer de novo aí as curtidas, as visualizações. Espero que vocês nos ajudem cada vez mais e mais aí a compartilhar aqui os nossos vídeos, para que mais e mais pessoas possam vir aqui assistir nossos vídeos, para ficar bem informados sobre futebol e sobre também as notícias, as informações do nosso cotidiano, no caso aqui de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil, tá bom? Beijão no coração, deixa aí seu like, compartilhe com seus amigos, comente, dê sua opinião. Ah, também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Se inscreva aí e não se esqueça de acionar aí o sininho de notificações. Isso, porque toda vez que postarmos vídeos aqui, o YouTube vai te informar, ó, tem vídeo novo lá no canal Cristiano Santos Radialista. E você, lógico, não vai perder nada, tá bom? Beijão no coração, abraço para vocês também. Até a próxima, se Deus quiser. Até às 18, a gente se fala, a gente se vê.